Deus, aleluia. Grandioso és tu, Jesus. Maravilhoso Salvador, aleluia. Paz seja convosco, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos continuar cultuando a Ele, engrandecendo o nome dEle. Esse momento é para Ele, né? Viemos aqui para dar toda a nossa atenção ao nosso bendito Salvador. E Ele está no meio do seu povo, mais uma vez. Que Ele toque em cada coração e nos inunde com a sua glória. Amém? Tem alguém nos visitando nessa noite? Gostaríamos de cumprimentar você. Fica com sua mão erguida, por favor. Os irmãos vão aí onde você está, te cumprimentar, te agradecer pela visita. Tem gente aí, pertinho dela. Isso, fique à vontade, por favor. Que a glória de Deus toque sua vida nesse lugar. Que você perceba por que esse lugar é tão importante para nós. É porque Ele nos reúne aqui e se reúne conosco aqui. Irmãos, nós vamos nesse momento adorar o Senhor com as nossas contribuições, nossos dízimos e nossas ofertas, conforme nos ensina a palavra do Senhor. Você pode olhar para mim, por favor? Então nós não vamos fazer jamais aquilo que não esteja nas Sagradas Escrituras. E também não vamos deixar de fazer jamais aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Então o que está nas Sagradas Escrituras? Que nós consagremos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas de amor. Então você que conhece a palavra, entende a palavra, sabe com que postura se faz isso. É com alegria no nosso coração, né? Então você que vai fazê-lo nessa noite, tem condições de fazer hoje, trouxe hoje, vai apresentar ao Senhor. Você ainda não trouxe hoje, mas você é um dizimista, é um ofertante, então esse é o momento de você falar com Deus e adorá-lo, porque Ele tem suprido e sustentado a sua casa. Amém? Vamos orar. Querido Deus, no santo nome de Jesus, nós estamos aqui para te exaltar, Senhor. E não fazemos isso só com canções e com orações e com palmas. Nós fazemos isso, ó Deus, aprendendo da Tua palavra e nos amoldando a ela. E, ó Deus querido, procuramos ser zelosos das coisas que o Senhor já tem nos ensinado. E procuramos fazer as coisas conforme o Senhor deseja que sejam feitas, de todo o nosso coração. Então, quando trazemos os dízimos e as ofertas, fazemos em obediência à Tua palavra e fazemos com todo prazer e alegria do nosso coração. Então, eu te peço, recebe, Senhor. Não é jamais uma forma de comprar qualquer bênção Tua, porque o Senhor não pode ser corrompido. Não é de forma alguma uma esmola, porque o Senhor não precisaria disso. É apenas, ó Deus, uma demonstração do nosso comprometimento com a Tua obra e com a Tua palavra. Ó Deus, continue com as mãos estendidas sobre o Teu povo, suprindo todos os dias as nossas necessidades, porque os nossos olhos estão postos no Senhor. Seja adorado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade se você vai ofertar. Mais uma vez, nós vamos abrir as Sagradas Escrituras, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5, versos 15 ao 17. Marcos 5, versos 15 ao 17. Aleluia. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Eu vou repetir.
e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Eu queria que você fechasse os seus olhos antes de começarmos a refletir nessa palavra e você fizesse uma oração, pedindo ao Espírito Santo de Deus, que inspirou essas Escrituras, que Ele te dê entendimento daquilo que Ele está nos ensinando através dessa porção que nós vamos estudar nesta noite. Por favor, ore. Peça a Deus que te ajude a compreender. Pode ter certeza que nenhum de nós consegue compreender uma vírgula aqui, se Deus não nos ajudar para isso. Não importa quanto estudo nós possamos ter na nossa vida secular, mas a revelação da palavra de Deus só Ele mesmo pode nos dar. Porque é Ele que escreveu, Ele que inspirou, estava na mente dEle. Então ore e busque isso do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos da palavra, Senhor. Palavra que nos revela as verdades que estão ocultas à ciência humana, ao entendimento humano. Palavras que podem nortear a nossa vida, que conseguem nos fazer entender aquilo que é realmente o correto, a fazer em toda e qualquer situação, em todo e qualquer dia da nossa vida. Então nós estamos aqui te implorando, revela-nos a verdade da Tua palavra nessa noite, mais alguma coisa, leva-nos, ó Deus, um pouco mais além, na nossa experiência com a Tua presença e com a Tua palavra. Todos nós reunidos aqui, Senhor, estamos de coração aberto para receber a palavra de Deus. Então eu te peço, fale conosco, para a glória do Senhor somente, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Por favor, se acomode no seu lugar, me dê toda a sua atenção, ainda que não vamos nos alongar muito, mas eu tenho certeza que a palavra será muito importante para a nossa edificação na presença do Senhor. Eu creio que esse é um texto de conhecimento de todos nós que somos cristãos e que, sendo cristãos, somos estudiosos da palavra de Deus, porque isso é uma das coisas que nos identificam. O verdadeiro cristão, ele tem fome e sede da palavra de Deus. Ele busca conhecer e entender as verdades do Senhor. Então esse texto ele conta uma passagem muito conhecida no meio de nós, os cristãos evangélicos, que temos por costume estudar a palavra de Deus. Conta a história do momento em que Jesus chega numa cidade e ele se depara com um quadro lamentável. Era um moço que ele sofria de alguma coisa que quem olhasse assim superficialmente diria que era apenas um louco, um alucinado, uma pessoa sem o domínio das suas faculdades mentais. Mas o texto, na medida que você for ler o capítulo, os versículos anteriores que nós não lemos, porque vamos focar nesses que nós acabamos de ler, você vai ver que haviam evidências de que o problema dele era mais do que psiquiátrico. Embora existam problemas que sejam psiquiátricos e somente isso, no caso desse moço tinha alguma coisa a mais, porque ele não apenas não tinha as suas faculdades mentais normais, e por conta de não tê-las normais, as suas atitudes também não eram normais, automaticamente. Haviam outras evidências que mostravam que, além disso, havia um drama pior, mais difícil de se lidar, aliás, impossível a qualquer ser humano, que era o processo do endemoniamento. Esse homem ele estava possuído espiritualmente de forças malignas. É muito interessante como é que nos evangelhos de Cristo, o Senhor Deus dá tantas informações sobre essa realidade a qual o ser humano está sujeito. E se nós formos escolher textos que nós vamos preferir estudar na Bíblia, nós vamos evitar estes. E não deveríamos fazê-lo, porque retrata uma realidade presente em todos os séculos, em todas as eras, na história da humanidade. O mal espiritual, ele é uma possibilidade muito real e danosa na experiência humana. Então, o Senhor Deus, Ele, com propósitos muito perfeitos e profundos, inspirou os escritores dos evangelhos para que eles relatassem esses eventos, não para que nós corrêssemos os olhos a respeito deles, mas para que nós refletíssemos e entendêssemos. Circunstâncias que estão nessa atmosfera na qual nós vivemos hoje, que estão muito próximas de todos os seres humanos.
Então, esse moço, ele tinha uma deficiência mental, um problema que qualquer um diria, ele é doido, ele é maluco da cabeça. Mas se ele fosse apenas isso, o que já seria dramático, ele não apresentaria, por exemplo, uma força descomunal, uma força física fora do padrão, fora do normal. E diz a palavra de Deus que, por conta dessa possessão demoníaca, ele flagelava a si mesmo, ele isolou-se do convívio com a sociedade, com a sua própria família, e escolheu para domicílio um cemitério da cidade. E ali ele não dormia, dia e noite. Dia e noite aquele homem estava desperto. E dia e noite ele ficava atormentado por essa presença espiritual maligna que o dominava. Algumas pessoas, não sei se familiares, a Bíblia não especifica, mas diz que alguns moradores da cidade tentavam deter aquele homem, tentavam dominar aquele homem para que ele não fizesse mal aos outros e não fizesse mal a si mesmo. Porque reconhecidamente era uma pessoa que ele não tinha controle sobre ele mesmo. Então a palavra, muito brevemente, nos conta que aqueles contemporâneos e conterrâneos dele tentaram detê-lo, fazendo uso de cordas, fazendo uso de instrumentos que eles conseguiriam, através deles, deter qualquer boi brabo no campo, na roça, no pasto. Mas, surpreendentemente, embora esse moço possivelmente não tivesse uma compleição física muito impressionante, porque não tinha sossego nem para dormir, provavelmente nem para comer. Então, devia ser um homem fisicamente frágil. Mas, independente disso, ele tinha uma força física fora do padrão. Tanto é que juntavam para contê-lo vários homens, certamente fisicamente muito mais fortes do que ele, e fazendo uso de cordas com as quais lhe amarravam, com certeza, firmemente, rigidamente. Mas nada disso detinha aquele homem. Quando ele se debatia, ele conseguia se soltar. Então, é uma evidência muito clara de que ele não sofria apenas do problema psiquiátrico. Havia um endemoniamento na vida dele. Era um quadro muito triste. Era um quadro muito triste de se ver. Um ser humano transformado praticamente num bicho. Todo mundo tinha medo. Todas as pessoas evitavam passar por ali, porque realmente ele se tornara um bicho descontrolado. Podia lesar qualquer semelhante quanto a si mesmo. E o quadro parecia assim, insolúvel. Quem daria solução para aquilo? Quem resolveria aquele problema? Aí a Bíblia diz que um certo dia chega àquela cidade de passagem o nosso Senhor Jesus Cristo. E então o texto nos diz que ele se aproxima justamente do cemitério, lugar que todo mundo evitava ir justamente para não encontrar o moço. Pois Jesus escolheu se dirigir para lá. E quando ele estava no ambiente daquele cemitério, diz que ele não foi correndo ao encontro do homem, o homem é que veio correndo até onde Jesus estava. E a Bíblia diz que ele se prostra, ele cai de joelhos diante de Jesus. E aí o homem toma essa atitude, toma essa decisão, mas quem fala pela boca dele são os demônios. E Jesus, então, manda que aqueles demônios saiam. Jesus não tocou naquele homem, não amarrou aquele homem, não acorrentou aquele homem, não medicou aquele homem. Existem casos de lesão mental que realmente precisa desses tratamentos todos e não existe ali nenhuma somatização de problema espiritual. É realmente uma circunstância mental e a pessoa ela simplesmente não dá conta do que acontece em volta dela, ou do que ela faz, ou do que ela fala, por causa de um transtorno mental clinicamente comprovado. Mas não é uma pessoa que não possa ser contida, ela não tem uma força descomunal. Ali estava aquele moço, e Jesus, então, quando esse moço se aproxima e se prostra diante de Jesus, Jesus não fala com o moço, ele fala com o que dominava o moço. Primeira coisa que aquela sociedade não entendia, eles nem discerniam contra o que eles estavam lutando. Eles viam aquele moço naquela situação tão deplorável, e eles tentavam dominar o que dominava o moço, eles tentavam proteger o moço daquilo e a si próprio do que tinha no moço, mas eles nem sabiam do que se tratava. Eles não tinham noção de coisas espirituais. Por quê? Porque certamente não é agradável pensar nisso. Não é confortável estudar sobre isso. Então aquelas pessoas tentaram com ferramentas humanas conter forças que não são humanas.
Eles tentaram, com atitudes humanas, vencer e prevalecer sobre coisas que não são humanas. Mas Jesus Cristo, chegando ali, identificando, discernindo a situação, ele se dirige para aquela possessão demoníaca. Não era apenas uma entidade maligna, eram numerosas entidades possuindo a mente e o corpo daquele homem, e levando ele àquele estado deplorável. Jesus só diz uma coisa: sai desse homem. Ele dá essa ordem. Jesus fala para aqueles demônios que estão ocupando a mente e o corpo daquele homem, e dá essa ordem precisa e objetiva. Ele fala assim: chega, sai desse homem. Sai, desocupa a mente, o corpo, a vida desse homem. Sai, vai embora da vida desse homem. E aí a gente conhece a história. Eles começam, os demônios na boca do homem começam a suplicar a Jesus: pelo menos nos deixe possuir aquela manada de porcos, por favor. Eles fazem um pedido, eles suplicam a Jesus que lhes permita isso. Isso para Jesus não era importante, então liberou para que eles possuíssem os porcos se debandaram e caíram abismo abaixo. Mas o que importa é que quando ele falou com aqueles demônios: saiam deste homem, o que os demônios fizeram? Saíram. O que aconteceu logo em seguida é onde eu quero focar com você nessa noite. A coisa foi tão extraordinária que as pessoas que viram esse evento acontecer, eles, moradores da cidade, conscientes do histórico desse homem, e conscientes de que não tinha recurso para libertar esse homem, agora eles estavam ali vendo o homem num outro estado. O homem estava, que anteriormente parecia um bicho, todo mundo fugia dele, totalmente descontrolado, desequilibrado, apavorante. Agora esse homem estava conversando normalmente, a mente dele voltou ao normal, as faculdades dele voltaram ao normal. Depois das palavras de Jesus, obedecidas pelos demônios, aquele homem, todas aqueles sintomas do endemoniamento foram embora. Por que os sintomas foram embora, gente? Porque os demônios foram. Quando os demônios saem, eles têm que levar junto tudo aquilo que pertence a eles, toda a obra deles, todo o estrago deles. Quando Jesus Cristo faz a obra de libertação na vida de uma pessoa e ordena que o demônio saia, ele não deixa o serviço pela metade. Os demônios saem, mas as obras dos demônios permanecem. Não é assim que Jesus trabalha. Quando os demônios saíram, levados junto com eles aquela doença psíquica, levaram junto aquele descontrole daquele homem, levaram junto aquela força fora do padrão daquele homem, tudo que era propriedade de demônios saiu junto com eles. Porque Jesus, quando limpa, limpa de verdade. Ele tem esse poder e essa autoridade no mundo espiritual. E aquele homem agora liberto, ele tinha outra expressão. Ele conseguia se comunicar, ele conseguia cuidar dele mesmo. Quantos anos, não sei, mas um bom tempo, aquele homem ele é privado do direito de cuidar de si mesmo. Não se banhava, não se vestia. Há um texto no Evangelho que diz que ele andava nu. Aquele homem expunha a sua dignidade, aquele homem não se preservava, nem a sua saúde física, nem a sua aparência, nem a sua decência. Aquele homem não interagia com ninguém, ele estava absolutamente impedido de viver uma vida saudável, uma vida de qualidade, de ter amigos, ele era solitário. Quem ia querer conviver com aquele homem? Um homem possuído por demônios, totalmente desequilibrado, surtava, sabe, e incendiava o lugar e atormentava todo mundo. Um homem de uma inquietação íntima tão extraordinária, aquela inquietação que imperava dentro dele, fazia com que ele causasse inquietação em qualquer ambiente que ele chegasse. Ele não cativava ninguém. Ninguém desejava ficar perto dele, ninguém desejava ser amigo dele. Então ele sofria o flagelo do endemoniamento, ele sofria o flagelo de estar privado de cuidar de si mesmo, e ele sofria o flagelo da solidão. Tudo isso foi embora quando Jesus deu a ordem aos demônios: saiam deste homem. Saíram os demônios e tudo que lhes pertencia, e o homem voltou a agir como uma pessoa liberta, livre, normal.
As pessoas que haviam visto o milagre acontecer, pessoas que haviam convivido com aquela situação daquele homem, não sei por quanto tempo, diz o texto que elas ficaram tão impressionadas que elas foram às outras residências e chamavam as pessoas para que elas viessem ver agora essa nova expressão desse homem. E essas pessoas, talvez ainda sem acreditar naquela notícia, elas o seguiram. E quando chegaram ali, elas viram aquele que anteriormente tinha sido uma pessoa tão descontrolada, tinha sido uma pessoa tão agressiva, tinha sido uma pessoa desnuda, tinha sido uma pessoa intratável. Diz o texto que o homem estava tão manso, aquele era o natural dele. Ele estava manso, ele estava calmo, ele estava sereno. Aquele era o estado dele, sem a presença de demônios. Aquilo era ele de verdade, só ele. Ele estava limpo, ele estava vestido, ele estava se comunicando, ele estava normal. Eu quero focar com você agora no que os versículos que nós lemos nos mostram. Nos mostram que quando essas pessoas chegaram e viram um homem totalmente diferente, e eles certamente estavam impressionados com aquela imagem, porque aquele era para eles um caso perdido. Não havia nas mãos ou no alcance deles recurso para fazer acontecer na vida daquele homem o que tinha acontecido naquele dia. Então, aquelas pessoas que os haviam chamado, contou como é que ocorreu. Disseram, olha, ninguém deu medicamento, ninguém fez tratamento, não houve nada, só teve uma coisa. Houve um encontro dele com esse homem chamado Jesus, esse aí, ó. Esse aí, ele chama Jesus, e esse que estava aí no cemitério, dessa forma que a gente está acostumado a ver, ele encontrou com esse que acabou de chegar, com Jesus. E então ele ficou transformado dessa maneira que vocês estão vendo. A evidência estava lá, duas forças haviam se encontrado, e uma prevaleceu sobre a outra. Dois poderes haviam se encontrado, e um prevaleceu sobre o outro. Então ficava muito evidente de que Jesus estava investido. Talvez se alguém chegasse para eles anteriormente e lhes falasse dessa pessoa chamada Jesus, e lhes dissesse assim, olha, pode acreditar no que eu estou te falando. Ele não está aqui para eu te apresentar não, mas pode acreditar no que eu estou te falando. Ele domina até os demônios lhe obedecem. Talvez se eles tivessem apenas ouvido, eles falassem assim, que isso? Ninguém consegue dominar demônio. Demônio, quando resolve atormentar uma pessoa, esse coitado está condenado, porque não há quem consiga superar esses demônios. Demônio, quando resolve aparecer para a pessoa, quando resolve conversar com a pessoa, quando resolve ficar passando dentro de casa, na frente da pessoa, é vulto para lá, é vulto para cá. É vasilha caindo sem ninguém encostar nela. É porta de armário batendo sem nenhuma corrente de ar que justifique. É a pessoa que está atormentada por demônio, coitada, ela pode decretar sua falência total e absoluta em todas as coisas, porque não há quem tira demônio de pessoas. Não adianta tratar com especialista, não adianta levar numa clínica, não adianta gastar muito dinheiro nisso, porque não está no poder dos homens dominar demônios. Se as pessoas ali tivessem ouvido o caso, ouvido falar que Jesus tinha poder para fazer isso, talvez só de ouvir elas dissessem, isso é exagerar nos predicados dessa pessoa chamada Jesus Cristo. Ele pode ter muita coisa bonita para ensinar, ele pode ter muitos discursos muito agradáveis de serem ouvidos, ele pode ter muitos conceitos éticos e morais de altíssimo nível e qualidade, mas espera aí, dominar demônio? Isso ele não deve conseguir fazer não, vocês devem estar exagerando na propaganda a respeito dele. Vocês devem estar exagerando para poder conquistar a freguesia, porque é muito difícil que exista alguém a quem demônios obedeçam. Se eles tivessem ouvido apenas uma pregação que defendesse e lhes apresentasse o poder de Jesus sobre os demônios, talvez eles dissessem, eu ouvi, entendi, mas não acredito. Só que ali eles não tinham uma pregação diante deles, não uma, levada a eles verbalmente. Eles tinham uma demonstração. Jesus ali não pregou um único sermão. Jesus ali não ministrou uma única pregação. Ele não abriu a sua boca para anunciar nenhum dos preceitos do reino de Deus que ele vier implantar. Ele não entrou ali para falar, ele entrou para fazer.
e nesse agir, demonstrar aquilo que lhe era peculiar, um poder e uma autoridade espiritual, que até os demônios reconhecem, e se sujeitam, e estremecem. Demônios que fizeram tanta graça com tanta gente ali naquela cidade. Demônios que não obedeceram, que não sucumbiram, que não recuaram diante da autoridade dos pais daquele homem, diante da autoridade do líder civil daquela cidade, diante de uma autoridade policial daquela cidade. Aqueles demônios não obedeciam ninguém e parecia que o coitado estava afadado àquela situação tão angustiante, tão penosa, tão terrível. Mas chegou um que esse dá conta. E ele não falou que ia fazer, ele chegou fazendo. O que aquela sociedade teve diante dos seus olhos foi uma demonstração que deveria tê-los convencido de que não havia nenhuma maneira de aquilo ser falso. Charlatanismo, engano, engodo, fingimento. A demonstração era óbvia demais, por causa da familiaridade que eles tinham com o caso. Era uma história que estava diante dos olhos deles, não se sabe durante quantos anos. E agora eles estão vendo evidências ali de que o estado do homem era totalmente outro. Sabe o que é que eles tinham para dizer a Jesus nesse momento? O que nos impressiona não é tanto o que Jesus está fazendo pelo gadareno, porque nós sabemos que Jesus tem todo o poder. O que nos impressiona é o que aquela sociedade pediu para Jesus. Assim que eles chegaram, souberam do ocorrido e viram o homem liberto, eles sentiram de pedir uma coisa para Jesus Cristo. E eles pediram com muita ênfase, eles pediram com muita segurança, porque de fato era o que eles queriam que Jesus fizesse naquele momento. Então a gente poderia imaginar, ora, eles só podem estar querendo pedir uma coisa: fica, Jesus. Nunca mais nos deixe, Jesus, porque se o Senhor estiver conosco, esses demônios que desalojaram da vida desse homem, nunca vão perturbar qualquer outro morador dessa cidade, porque quando aqui chegarem, nós recorreremos a Ti e te diremos: vem depressa, Jesus. E de novo mostra a tua força, e de novo mostra a tua autoridade, e de novo mostra teu poder, e de novo dá ordem a esses demônios, que eles saiam da nossa cidade, saiam da nossa casa, saiam das nossas vidas, e eles terão que te ouvir. Então, diante dessa demonstração, logicamente falando, inteligentemente falando, o que se deveria esperar? Que aquela comunidade, que aquela sociedade tivesse uma coisa a pedir a Jesus. Que coisa deveria ser? Fica, Jesus. Mas você acredita que foi exatamente o contrário que eles pediram? Eles se voltam para Jesus diante da contemplação de toda aquela evidência de dois poderes em ação, um contra o qual o ser humano não consegue lutar e se autolibertar, e outro que para a glória de Deus nos foi enviado, para ele sim ser o nosso libertador, suplantar toda a força maligna. Diante daquela demonstração, eles têm um pedido a fazer. Eles num coro, numa só voz, numa concordância impressionante, eles se voltam para Jesus e pedem, insistem, e não vacilam na sua intenção. Eles dizem: por favor, Jesus, vai embora daqui. Por favor, Jesus, não permaneça nos nossos termos. Por favor, Jesus, vai embora e saia para longe de nós. Vai e leva contigo tua autoridade, leva contigo tua soberania, leva contigo teu poder, vai com tudo que te pertence, Jesus. Eles expulsaram Jesus da cidade, eles abriram a sua boca diante daquela demonstração de poder de Jesus Cristo, e eles pediram: nós queremos isso, queremos que o Senhor nos deixe, queremos que o Senhor se vá. Nós não queremos que o Senhor fixe residência aqui no nosso domicílio. Nós queremos que o Senhor vá embora.
Eu queria que você refletisse nesta cena, porque eles viram acontecer uma coisa tremenda. Mas o que aconteceu que eles viram? Eles viram uma pessoa possuída por demônios, e Jesus Cristo vir e mandar os demônios saírem, e os demônios saíram daquele homem. Mas os demônios saíram daquele homem, e eles foram desintegrados. Jesus Cristo acabou com aqueles demônios para eles, e eles deixaram de existir. Jesus expulsou os demônios daquele homem, e esse ato de expulsão desintegrou aqueles demônios, gente. Eles deixaram de existir, gente? Não. Eles foram banidos da atmosfera, gente? Não. Porque isso vai acontecer, mas ainda não chegou o tempo. No livro do Apocalipse nos diz que esse tempo chegará, em que o nosso Senhor Jesus Cristo descerá de novo a esse planeta, e Ele vai varrer da atmosfera toda a influência e presença maligna. Esse dia vai chegar, nós vamos ver os céus limpos, sem essa nuvem escura de demônios que estão por sobre a cabeça de toda essa humanidade. Um dia, Jesus prometeu e revelou a João na ilha de Pátimos, que um dia Ele voltará a pisar nesta terra, e Ele fará isso. E Ele vai conceder uma boa quantidade de tempo nessa terra, em que não haverá um único demônio peregrinando aqui na atmosfera, porque Jesus os deterá. Não os desintegrará, mas os deterá num ambiente do qual eles não poderão sair, ainda que desejarão, e não poderão estar na terra, ainda que isto desejarão. Mas Jesus lhes dará ordem, e eles vão ter que debandar da atmosfera terrestre. Mas não foi isso que Jesus fez naquele dia. Ele diz para os demônios saírem do homem, mas Ele não baniu esses demônios da atmosfera, porque esse tempo ainda não chegou. Então o que significa? Significa que aquela população, aquela sociedade, aquela comunidade, ciente de que os demônios haviam saído apenas do homem, eles não saíram da sociedade. Eles não foram retirados da sociedade, eles foram retirados da vida daquele homem. Significa que o perigo ainda estava por perto. O perigo, a ameaça, a presença ainda está por perto. Qual que seria então o convite mais sábio a fazer a Jesus Cristo? Fica conosco, Senhor. Fica, permanece conosco, porque que outro recurso nós poderemos ter, caso essa força tão maior do que a humana deseje escravizar-nos? Qual recurso nós podemos lançar mão? Pois se nós ficamos diante de uma situação com esse nosso colega de residência, que nós ficamos assim, ficou exposta a nossa limitação. Nós não tivemos como resolver o problema dele, porque o problema dele, ser humano, não resolveria. Só o Senhor, com a sua presença, a sua chegada, a sua autoridade, o seu poder deu um jeito nisso. Era isso que era para eles pedirem. Mas eles pediram o contrário. Eles disseram, por favor, atenda o que nós vamos te pedir agora, Jesus. Sai da nossa vida. Vá-se embora, a gente não quer que o Senhor fique conosco. Aí alguém poderia pensar assim, é claro que Jesus não os atendeu. É claro que Jesus não atendeu o convite e o pedido que eles fizeram. Porque Jesus sabe que eles precisam de proteção. Porque Jesus sabe que sem a presença dele, esses pobres humanos ficam à mercê de obras malignas de novo. Não, Jesus Cristo não vai dar confiança, não. Jesus Cristo vai permanecer ainda que eles lhe tenham feito esse pedido. Engano. Lê do engano. Porque o texto vai nos dizer claramente que depois de eles pedirem isso a Jesus, o que Jesus fez? Foi-se. Alguém poderia imprensá-lo na parede e dizer, tu não deverias ir. Desconsidere a ignorância deles, desconsidere a loucura deles, Jesus. Jesus, desconsidere, eles estão desorientados, mas olha, leva em consideração o quanto que eles precisam do Senhor. Ainda que eles não te busquem, fique com eles, Jesus. Ainda que eles estão fazendo charme, fique com eles, Jesus. Ainda que eles não te levem a sério, fique com eles, Jesus. Ainda que eles não se comprometam contigo, fique com eles, Jesus. Cuide deles, proteja eles. Ainda que eles não te queiram,
Talvez seja essa a expectativa que muitas pessoas têm a respeito da conduta dele. Mas essa atitude dele retrata para nós o que é que ele faz com quem desfaz da presença e da obra dele. Ainda que ciente e consciente que essa pessoa que o expurga, que o expulsa da sua vida, estará à mercê de forças malignas, Jesus se vai. E o que é que acontece com essas pessoas então? Quando Jesus, atendendo à resistência delas, ao desprezo delas, ao pouco caso delas, requer que ele vá embora, o que é que acontece com essas pessoas quando Jesus se vai? Elas ficam desprotegidas, elas ficam à mercê, elas ficam acessíveis a demônios e às suas obras, que nem sempre se manifestam dessa maneira, na loucura mental e no descontrole funcional, sabe? Na falta de poder e de capacidade de interação com outros seres humanos. O demônio tem tantas maneiras de agir. As obras de Satanás são tão múltiplas, são tão variadas. Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu estou bonito, eu não tenho Jesus, mas também não tem demônio não. Pode pôr a mão na minha cabeça, você vai ver, eu não vou cair. E não vai mesmo não. Porque a grande maioria das pessoas não está possessa de demônios como naquele homem estava. Porque a grande maioria das pessoas não precisa que demônio entre na vida dela. Basta que as obras dos demônios entrem na vida delas. Já vai causar o estrago suficiente que agrada ao reino das trevas. Que obras de demônios são essas? Aquilo do que a gente mais fala nesse altar, os pecados. As atitudes que são contrárias aos mandamentos explícitos da palavra de Deus para a conduta e o comportamento do ser humano na face da terra. Por que a gente prega tanto contra o pecado? Porque o pecado são, em última análise, as obras de Satanás na vida dos homens. E as obras de Satanás na vida dos homens levam os homens à morte e destruição, levam os homens à perda de coisas maravilhosas que só Deus poderia lhes dar. Nos impressiona a postura e a atitude do nosso Salvador, tão sedento por almas, tão desejoso de salvar vidas, tão pronto e disposto a receber um pecador e a libertar um cativo e a dar vida nova ao perdido. Essa é a sua missão, a sua função e o que alegra o seu coração. Mas ele sabe receber a rejeição. Ele sabe receber uma reação a ele próprio, que é loucura do ser humano, porque se a sociedade discernisse com o que ela lida todos os dias, o lugar onde a sociedade mais gastaria seu tempo seria na presença de Deus. Fosse nas igrejas, participando dos cultos e adoração ao Senhor, fosse no seu próprio lar, as pessoas não passariam tempos na frente de computador, zapeando para lá e para cá, com coisas que nada lhes acrescentam. As pessoas pensariam, eu preciso acumular capital espiritual na minha vida. Eu preciso acumular um montante importante de força espiritual na minha vida, porque o mundo é mau. Porque as ameaças em volta da minha pessoa, nessa terra, nessa atmosfera possuída de demônios e as suas obras, isso tudo me expõe a muitas ameaças e muitos perigos. Então, o que é que eu farei? Sempre que algum tempo eu tiver, eu buscarei a face de Jesus Cristo. Viver em oração, viver em consagração, viver em dedicação ao seu desenvolvimento e crescimento espiritual, seria coisa do nosso máximo interesse. Se nós entendêssemos de verdade do que se trata. Talvez a gente pense, já aconteceu. Já aconteceu, ele já entrou na minha vida, ele já me libertou, eu posso relaxar. Vejamos Lucas capítulo 11, versículos 24 até o 26. Lucas 11, 24, palavras do nosso Senhor. Ele diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando. Ele diz, eu tornarei para minha casa, de onde eu saí.
E chegando, acha-a varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. O último estado desse homem é? Você entendeu o que Jesus está falando? Eu vou repetir, preste atenção, versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, o que esse espírito imundo que saiu do homem faz? Anda por lugares secos. Ele não foi desintegrado, ele está na atmosfera. Ele está se movimentando. Ele está fazendo o quê? Buscando, ele está procurando alguma coisa. Ele está procurando um lugar onde ele possa fincar suas estacas de novo. Ele foi desalojado de um lugar. Ele precisa encontrar outro onde ele possa fincar suas estacas. E não achando, ele diz, tornarei para minha casa de onde eu saí. Olha só o que Jesus está falando. Esses demônios que um dia saíram dessa pessoa, eles estão perambulando, procurando outro que ele possa possuir. E talvez ele não achará. Por que ele não achará? Porque todos aqueles a quem ele tentou já estão possuídos. E ele precisa respeitar o território dos outros demônios. Então ele sai procurando o quê? Aquela antiga residência dele. Ele vai atrás de novo daquele que um dia foi morada e habitação dele. De quantos aqui Jesus já tirou demônios e obras de demônios, além de mim? Porque quem não tem Cristo está à mercê de Satanás. Se a obra de Deus entrou na nossa vida, as de Satanás tiveram que sair. Ainda que nós nunca caímos endemoniados num lugar, ainda que nós nunca tenhamos cometido nenhum pecado escandaloso, mas eu te garanto, se Jesus não habitava na nossa vida, nós estávamos à mercê de Satanás e das obras dele. Então, se o evangelho me alcançou e alcançou você, eu e você podemos dizer, Jesus é o nosso libertador. É o nosso poderoso libertador. Mas nem por isso eu devo sossegar. Porque Jesus está dizendo assim, aqueles que tensionavam fazer da minha vida a morada deles, e possuir-me, e destruir-me, eles estão zanzando, procurando aonde fixar a residência, não encontrando qual que é o próximo passo deles, qual que é a próxima estratégia deles, voltar no meu encalço. Aí Jesus está relatando um caso de uma pessoa que está vivendo essa experiência. Uma pessoa que foi libertada. Demônios desalojaram, saíram com suas obras e tudo. Porque o poder de Jesus superou o deles. E essa pessoa, uma vez liberta dessas coisas tão perniciosas e terríveis, ela não permaneceu convidando Jesus, fica Jesus, não. Ela não investiu na sua estrutura espiritual. Ela achou que a coisa só tinha a ver com ânimo e desânimo. Não, eu não vou, estou desanimado. Eu não vou, eu estou cansado. Eu não posso, eu hoje também não posso. Não, outra vez eu não posso. Ela nunca pode. O que ela nunca pode? Ela nunca pode ir à igreja cultuar ao seu Deus. Ela nunca pode separar um tempo de oração na sua casa. Ela nunca pode se dedicar a um chamado, a um ministério. Ela nunca pode aprender as coisas da palavra de Deus. Ela nunca pode, a desculpa dela é sempre essa. E ela não está entendendo o que ela está fazendo com ela mesma. Porque Jesus está falando assim, esses demônios que foram, voltam. E se eles encontrarem essa pessoa que um dia eles possuíram, e em cujas vidas as suas obras imundas imperavam, ele encontra essa pessoa que a vida dela está limpa das obras imundas. Porque quando ele foi obrigado a sair, ele foi obrigado a levar com ele toda a imundícia que lhe pertencia. Então ele encontra essa pessoa com a sua vida limpa, de quê? Das obras malignas. Mas há uma tragédia aqui na informação. Embora aquelas obras malignas não estejam mais ali, as de santidade também não estão. As de compromisso com as coisas de Jesus Cristo também não estão. A casa está vazia. A casa não tem as obras imundas, mas também não tem as obras limpas, lindas, puras e santas que o Evangelho produz. Não tem nada. Não tem nada. A pessoa está livre, aliviada daquela opressão, daquele peso, daquela dominação. Mas ela não se encheu de outra coisa. Ela não buscou no outro reino. Ela não teve tempo, ela nunca tinha tempo. Ela nunca tinha tempo. Os colegas consomem todo o seu tempo. Os colegas são seus ídolos. Os colegas são mais importantes do que o próprio Cristo na sua vida. Por quê? Porque aquele a quem você dedica o seu tempo é aquela pessoa que mais importância tem para você.
Se os nossos colegas, via redes sociais ou pessoalmente, eles nos roubam das nossas atividades que nutrem a nossa vida espiritual, eles são os nossos deuses, eles são os nossos ídolos. Nós os idolatramos, nós os elevamos à posição que só a Cristo deveria pertencer. Nós damos a eles nossa total atenção. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo. De forma muito sutil, estrategicamente, Satanás está dando um passo de cada vez. O primeiro passo é o quê? Que ele precisa garantir que nós fiquemos vazios. Vazios das coisas espirituais que nos acrescentam fé, que nos acrescentam experiência na oração, que nos acrescentam paz no Espírito, que nos acrescentam o gozo da presença do Senhor. Ele não tem dificuldade para isso, porque a gente ajuda bastante. A gente tem muito tempo e muita dedicação e muita disposição para tantas coisas. Estamos construindo o nosso futuro. Nós estamos construindo o nosso futuro, meu Pai. Estamos estudando bastante. Por isso que nós não temos tempo. Construindo o quê? Nós estamos sem tempo, porque nós estamos construindo o nosso futuro, trabalhando de manhã até a madrugada, 2, 3, 4 empregos, mas é porque a gente precisa trabalhar mesmo, senão a gente não paga as contas. Muitas coisas são por um desejo de adquirir, que certamente é uma das ordens do Senhor. O homem trabalha do suor do seu rosto, mas nós não fazemos do dinheiro e do produto do nosso trabalho o nosso ídolo. Ele não rouba o nosso tempo para as coisas espirituais, porque o risco existe. Jesus falou assim: aquele que eu tirei de tu, vai voltar. Aquele que eu tirei de tu, aquele que eu obriguei a juntar tudo que pertencia a ele, e que trazia tanto sofrimento à sua vida, e fiz ele sair da tua vida. Eu estou te avisando, ele vai voltar para perto de tu. Ele vai tentar reaver o posto dele. Ele vai tentar reaver a propriedade dele. E quando ele vier, se ele te encontrar vazio, não mais com as obras imundas dele, mas também não com as obras de crescimento espiritual e de santidade ao Senhor, ele encontrou a casa vazia. Aí acontece a coisa mais trágica, que Jesus disse que acontece. Ele fixa a residência ali de novo. Isso por si só já seria terrível, porque quando ele vem, ele traz de volta consigo toda a imundícia que lhe pertence. Mas ele não faz só isso. Nessa perambulação ele encontrou outros que também foram desalojados de alguém e estão sem residência, porque talvez já voltaram à antiga residência e não puderam entrar, porque aquelas estavam cheias do poder e da presença de Jesus Cristo. Porque aquelas não podiam ser por eles recuperadas, porque foram aqueles que envolveram-se nas coisas de Deus, nas coisas do reino, vazias das coisas malignas e cheias das coisas santas do Senhor. Então eles estão sem endereço. E então o Senhor Jesus Cristo disse: esse volta com as imundícias que lhe pertencem, mas ele traz consigo outros. Quantos outros? Quantos outros? Mais brandos do que ele? Piores do que ele. E os 7 vêm com as imundícias que aos 7 lhes pertence. E o que é o decreto final que Cristo dá aqui? O último estado deste é o quê? Precisava ter acontecido isso? Precisa acontecer isso? Jesus, ele deixa as coisas pela metade? Claro que não, a gente é que deixa. A gente precisa de bajulação, a gente precisa de um que está o tempo todo sendo a nossa muleta. Sendo a nossa muleta. A gente não quer crescer, a gente quer ser o fraquinho que precisa de ajuda o tempo todo, Sabe qual que é a ajuda que eu e você precisamos? O Cristo vivo, eternamente vivo, acessível, sempre acessível. Nós precisamos de buscar a face de Jesus Cristo. Nós precisamos todos os dias dizer para Ele: Senhor, a minha vida te pertence. Ela não pertence a demônio nenhum. Ela não pertence, não está ao alcance, não está à disposição, não está liberada para demônio nenhum. Nem para eles e nem para as obras deles. A decisão é pessoal. Você viu a situação aqui no texto? A decisão foi de quem? Foi daqueles homens
Eles decidiram: não quero tu na minha vida, na minha cidade, na minha casa, Jesus. Por favor, vá embora e leve contigo tuas obras. Porque é assim que funciona. Demônios saem e levam consigo suas obras. Jesus sai e leva consigo suas obras. A decisão é pessoal. Jesus, por que eu estou tão vazio? Porque você decidiu ser um crente vazio. Porque isso não é a parte de Cristo, não é Ele que decide isso. Ele te propõe uma vida transbordante. Ele diz lá em João capítulo 10, ele diz: eu vos dou vida, e vida não é a conta gota não, é vida em abundância. Ah, mas eu sou assim, meio cheio de milindres. Não tem noção do que tu está fazendo. Está dando à sua vida um perigo, um risco desnecessário. Porque isso não é religião, meus amados. Isso é posicionamento no mundo espiritual. Fechar com Jesus Cristo, aliançar com Ele, buscar as obras dEle para a nossa vida, significa no mundo espiritual estar posicionado do lado de Cristo. Rejeitar tudo isso significa estar posicionado do outro lado, porque não tem três lados, não tem uma terceira opção. Ou nós estamos com Cristo, ou estamos contra Cristo. Ou nós estamos cheios de Cristo, ou vazios de Cristo, à mercê de demônios e obras deles. Pastor, hoje é domingo, não é dia de falar disso, não é culto de libertação. Tanto não é que eu não estou pregando para perdidos aqui, eu estou pregando para crentes. E nós precisamos desse ensinamento, amém, irmãos? Aquelas pessoas verbalizaram isso. Elas falaram: a gente quer que o senhor saia. Nós não verbalizamos isso, mas nós demonstramos isso. Quando nós nos tornamos desleixados com a nossa vida espiritual, quando nós nos tornamos pessoas indiferentes, a gente olha para a gente mesmo. E às vezes a gente faz uma avaliação e a gente reconhece: nossa Deus, eu estou mudando muito como crente. Por favor, preste atenção no que eu estou te falando. Às vezes chega um momento de lucidez, um momento de humildade, um momento de discernimento na correria do dia a dia. E na dinâmica de se deixar arrastar para lá e para cá, por tudo quanto é colega, que é a pior praga que tem nesse mundo. Talvez você ache: a pior praga é o crack, a pior praga é a cocaína, a pior praga é o homossexualismo. Antes dessa vem uma outra pior nos dias de hoje. A pior praga hoje se chama colegas. Porque ninguém experimenta a primeira dose de qualquer droga que seja, senão pela insistência de um. Ninguém experimenta pela primeira vez uma atividade homossexual, senão pela propaganda de um. Então esteja atento ao que o Espírito Santo está falando conosco aqui nessa noite. Porque o Senhor Deus fala através do profeta: eu não darei e não tomarei por inocente aquele a quem já tenho avisado. As coisas espirituais são seríssimas. As realidades espirituais são seríssimas. E sábio é aquele que se atenta para elas, que não imagina que a realidade humana, ela se concentra e se resume nas práticas humanas. Levanta de manhã, se alimenta, vai para o trabalho, trabalha, se esgota, volta para casa, toma seu banho, vai dormir, no outro dia levanta, toma seu café e vai para o trabalho e se esgota para ganhar o seu dinheirinho, para pagar suas contas, viver comprometido com as suas responsabilidades, volta para casa, toma o seu banho, vai dormir. Um dia morre, um dia nasce, um dia acaba, um dia começa. E isso é a vida do homem na terra. Tem muito mais coisa além disso. Tem muitas atividades que os nossos olhos físicos não veem. Mas os indoutos, aqueles que não têm noção de coisas espirituais, eles não têm mesmo discernimento algum, informação alguma. Eles não leem Bíblia, eles não dão crédito à Bíblia, eles não escutam a pregação do Evangelho, eles são completamente ignorantes a respeito das verdades bíblicas, porque eles não consideram a Bíblia aquilo que de fato ela é, a palavra de Deus. E se consideram, eles não têm tempo para estudá-la, eles não ruminam os ensinamentos, eles não buscam o esclarecimento do Espírito na palavra do Senhor, eles não buscam, então eles não sabem de nada. Mas aqui nós estamos falando de uma sociedade que alguma informação eles tinham, porque eles viram uma demonstração, eles viram o momento em que o poder de um superou o poder do outro.
Eles viram Jesus entrar em cena e resolver uma situação espiritual que nenhum ser humano poderia resolver, que nenhum tratamento, que nenhum instrumento, que nenhuma ferramenta poderia resolver. Batalhas espirituais, inimigos espirituais. O salmista dizia nas suas orações, ele clamava e suplicava: Senhor, livra-me dos inimigos que são maiores do que eu. Humildemente ele reconhecia: esses demônios são maiores do que eu não posso com eles. Por isso eu não posso te deixar ir, Jesus. Por isso eu preciso garantir que o Senhor permanecerá na minha vida, Jesus. Porque aqueles que o Senhor fez sair de mim, tentarão voltar para mim. E se me encontrarem sem a tua presença, eu não os poderei resistir. E o meu último estado será pior do que este, no qual o Senhor me encontrou, no dia que a tua maravilhosa graça me trouxe libertação, me trouxe transformação, me trouxe salvação. Que o Espírito Santo esteja falando poderosamente aos nossos corações nessa noite. Não fie-se, não acredite, não se sinta seguro numa experiência lá de trás, de um dia em que você foi tão crente, você foi tão entusiasmado, você foi tão envolvido, você foi tão comprometido. Não se fie num histórico. Jesus falou, ainda que um dia esse personagem foi limpo, foi liberto, mas isso não é garantia para o futuro. Se ele se mantiver vazio, ele não terá forças, e o que vai chegar à vida dele será 7 vezes pior do que o que saiu da vida dele. O que é isso nessa noite, pastora Elza? É terrorismo espiritual? Se não tivesse na Bíblia, você podia dizer que era. Mas eu estou fazendo questão de abrir o livro com você. Nós estamos abrindo o livro nesta igreja. Nós consultamos o livro nesta igreja. Nós abrimos a boca de Deus nesse lugar. Porque quando a gente abre o livro, a gente libera a boca de Deus para falar ao nosso coração. Então, ainda que você ouça pela voz de uma mulher, mas não é coisa de mulher. Você poderia estar ouvindo pela voz de um homem, mas não seria coisa de homem, porque a Bíblia é o que ela diz que ela é. Ela é a santa, perfeita e poderosa palavra de Deus. É tempo, meus amados, de nós nos definirmos, não com palavras, porque talvez o que essa sociedade falou para Jesus, nós nunca dissemos e nem diríamos. Nós não viraríamos para ele e pediríamos por gentileza, vá embora da minha vida. Nós não diríamos isso. Mas talvez as nossas atitudes estejam falando mais alto do que as nossas palavras. Nós estamos nos distanciando, nós estamos nos afastando. Talvez nós possamos olhar para trás e nós lembrarmos, eu já fui mais crente do que sou, eu já fui mais envolvido do que sou hoje, eu já fui mais comprometido do que sou hoje, eu já fui um crente muito melhor do que eu sou hoje. Estamos no processo do esvaziamento. Que Deus tenha misericórdia de nós. E se você está aqui hoje junto comigo estudando essa palavra, pode ter certeza, Ele está demonstrando que tem misericórdia de nós. Mais uma oportunidade está sendo dada para mim e para você. Jesus Cristo ouviu aquela sociedade pedir, vai embora. O que Ele fez? Ele se foi. Não imagine você, que Ele vai rastejar aos meus pés, aos seus pés, e implorar dizendo, por favor não me rejeite, por favor não me expurgue da sua vida. Não imagine que Ele vai implorar isto, porque Ele está procurando pessoas que honrem a graça recebida, que valorizem a oportunidade recebida, que se voltem para Ele com o coração contrito e quebrantado e digam, Senhor, me resgata nessa noite. Eu não pertenço aos meus colegas, eu não pertenço aos meus sonhos, eu não pertenço ao meu namorado, minha namorada, meu pai, minha mãe. Eu não pertenço nem a mim mesmo. Eu pertenço àquele que me libertou, que um dia decretou a minha libertação, que olhou para mim com olhar de misericórdia, de um amor tão sincero e tão profundo, que Ele se dispôs a vir habitar na minha vida.
Jesus, eu estou aqui para te pedir, não se vá. Não saia da minha vida. Que seja essa a nossa oração nessa noite. Para encerrar, eu quero ler com você 1 de João, capítulo 5, versículo 18. 1 de João 5, 18. Você pode ficar de pé para nós fazermos essa leitura, já nos preparando para orar. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E o quê? Eu vou ler de novo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, porque o que é nascido de Deus, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e... Agora leia para mim, para eu ouvir, por favor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. A quem que o maligno não toca, gente? Aquele que conserva-se a si mesmo. Aquele que conserva-se a si mesmo. João não está dizendo assim, aquele que o Espírito Santo fizer a graça de conservar sozinho, der conta do trabalho todo sozinho, o maligno não toca. Não. Ele está dizendo, a responsabilidade é minha, é sua. Conservar-nos cristãos, conservar-nos espirituais, conservarmos santos, é responsabilidade nossa. Se nós queremos que a última porção desse versículo seja verdade para nós, hoje, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 30 anos, se nós queremos que jamais o maligno nos toque, conservemos a nós mesmos, conservemos os nossos pés firmes na casa do Senhor. Vamos parar de dar moleza para nós mesmos, vamos parar de dar confiança para as nossas mentes carnais, curiosas sobre as coisas do mundo. Vamos entender que não é tempo de brincar, porque a realidade espiritual é severa, é perigosa e é cruel. Você conhece muita gente que não perdia um culto nessa igreja,